Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma ministração desta feita, a lição número 3, que será ministrada no próximo domingo, dia 20 de outubro, cujo título é A Chamada Profética de Samuel. Para isso nós vamos usar, claro, a lição para essa ministração, a Bíblia, a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus. Inclusive estou aqui com a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, para estudar e ensinar com excelência, editora cristã evangélica e Sociedade Bíblica do Brasil. Uma excelente Bíblia que traz relevantes notas, principalmente para os professores da Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco vamos fazer uso aqui de um texto durante o transcorrer da ministração. Muito interessante isto aqui que vamos ler. E também, possivelmente, pretendo, ainda ao longo da lição, trazer aqui uma pequena nota desse livro aqui, chamado Talmidim, o Passo a Passo de Jesus, de Ed René Kivitz. Vamos ler um pequeno trechinho, bem interessante e oportuno em nossa ministração. Então, se estiver aí de posse de um exemplar da lição bíblica, abra na lição número 3, cujo tema é a chamada profética de Samuel. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que é o texto do quarto chamado do Senhor a Samuel. O texto diz, texto áureo: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos para a verdade prática. A verdade prática, nós vamos ver o seguinte, está escrito o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Isso, de fato, aconteceu na vida de Samuel. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel, o verdadeiro chamado de Deus. Tem pessoas que não foram chamadas, estão no ministério, mas não foram chamadas, vocacionadas por Deus, estão com outros interesses, menos o interesse divino. A verdadeira chamada divina, repito, capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Nós veremos aqui que Samuel, de um simples aprendiz de sacerdote, tornou-se um grande sacerdote, e não só sacerdote, como também juiz e profeta em Israel. A leitura bíblica em classe, e é interessante também, querido professor e irmão, é que você leia, antes de você ler, porque a leitura bíblica em classe está aqui apoiado pelo texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Mas seria interessante, e é interessante que você leia antes 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36, porque é justamente a profecia contra a casa de Eli. Leitura bíblica em classe, então vamos ao primeiro versículo. O verso 1 diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então Deus estava como se fosse uma espécie de silêncio de Deus. Muitas vezes esse silêncio já demonstra o julgamento de Deus. Por quê? Porque as pessoas estavam afastadas, principalmente a família do sacerdote Eli, que eram pessoas que deveriam dar exemplo, mas estavam afastados dos caminhos do Senhor, não estavam guardando a lei. Ora, se eles não guardavam a lei, por que Deus agora iria trazer outra visão? Iria manifestar-se de outra forma, se Deus já tinha entregue a lei a Israel. Quando o texto diz não havia visão manifesta, é que Deus não falava com frequência. Nós podemos entender assim, raramente Deus usava. Agora, se você ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 36, que é a sugestão que eu trago aqui para cada um dos irmãos lerem antes de ler a leitura bíblica em classe, antes de você ler a leitura bíblica em classe, você vai ver que Deus vai usar aqui um homem para falar com Eli. Na verdade, essa visão, esse texto que nós vamos trazer aqui, que conta Deus falando, vai narrar Deus falando com Samuel, isso aqui é podemos dizer, entender como o capítulo da oportunidade, da segunda oportunidade, porque nós veremos no capítulo 2, o Senhor mandou um homem de Deus para já advertir a Eli a respeito do seu ministério, da sua casa, de seus filhos,
como a situação espiritual estava degradante. Então, praticamente ali não houve modificação nenhuma a partir, ou mudança nenhuma a partir do dia em que o Senhor usa esse homem de Deus para repreender e falar com Eli. Parece que a mensagem não surtiu nenhum efeito e agora o Senhor vai falar com alguém que está ali mais próximo ao sacerdote Eli, que no caso é Samuel. Então, era muito rara qualquer visão manifesta do Senhor naquele período. Bem, passemos agora para o versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Na verdade, o Eli e como também Samuel, eles moravam ali no tabernáculo. Poderia ser ali tipo uma construção, segundo alguns comentaristas, né, alguns estudiosos chegam a supor que é provável que a própria tenda ela foi substituída naquela época por alguma edificação permanente. Então é provável que, não vamos dizer que Eli ou o Samuel dormisse ali no lugar santo, no lugar santíssimo, não, de forma alguma, mas poderia ter ali uma espécie de construção, como alguns comentaristas defendem, por isso que Eli e Samuel estavam ali deitados. E sucedeu, vou repetir novamente o versículo, sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer. Ele já estava com a idade já bastante avançada, e inclusive o texto diz que ele não podia ver, isto é, não podia mais enxergar. Passemos para o versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Observe, estando também Samuel já deitado. Ora, se ele ali era um aprendiz de Eli, é claro que ele estava junto, mesmo porque para auxiliar, digamos no caso de alguma eventualidade, digamos que Eli acordasse à noite precisando de algo, qualquer coisa, quem poderia lhe servir justamente a ele ali próximo era Samuel, que estava ali próximo ali, era com uma espécie assim de ajudante, de servo deste homem chamado Eli. O texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Na verdade, entenda essa lâmpada como candelabro, né? Então eles colocavam ali o azeite para durante toda a noite o azeite manter acesa aquela lâmpada, mas poderia ocorrer de acontecer isso, a lâmpada acabou o azeite e o azeite acabasse. Geralmente isso já acontecia já quase amanhecendo, já no final da noite, já para amanhecer o dia, poderia acontecer da lâmpada se apagar por falta de azeite. Há algo aqui que seu aluno pode perguntar, e é bom que o aluno e o professor esteja apto para ensinar. Porque observem que o texto não diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo, mas diz no templo, né? Então isso aqui, o aluno ou o professor pode ter um pouco assim de dificuldade para tentar explicar isso aqui. Por que o texto não diz, por que o texto diz no templo? Se o templo, sabemos que o templo de Salomão só foi construído bem depois, né? O templo de Salomão bem depois dessa época aqui. Então entenda, quando o texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, aquela mesma informação que eu já passei para os irmãos. Segundo alguns estudiosos, eles supõem que nessa época, provavelmente, a tenda foi substituída por uma edificação permanente. Por isso que fala no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Saindo agora do versículo 3, vamos para o 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Essa foi a primeira chamada. Nós veremos que os ouvidos de de Samuel eram bastante atentos, bem atentos, e ele ali de forma bem pronta, rápida, ele vai rapidamente onde está o sacerdote ali, achando que foi ali que falou com ele. É interessante aqui que não foi essa voz seguida de uma áurea de glória, a Shekinah de Deus invadiu o local, não foi, não. Foi algo audível e não algo visível. Então essa chamada, essa voz do Senhor não foi uma voz assim como a gente acha que foi uma voz muito poderosa. É tanto que ele chegou até a confundir essa voz com a voz do próprio sacerdote ali.
Então Deus não nem aumentou essa voz, nem foi voz de trombeta, nem foi essa voz com toda essa glória, não, mas foi uma voz audível e a ponto do próprio Samuel achar que era a voz de Eli. O que acontece quando ele escuta a primeira chamada do Senhor? Ele vai até a presença do sacerdote Eli. Nós vemos isso no versículo 5, quando diz: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então veja a prontidão dele como um servo fiel, um ajudante. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Então Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. O conhecimento de Deus que ele tinha era advindo da lei, de leitura da lei, que provavelmente ele, com certeza, lia a lei, não é? Mas vamos para o versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez. Então ele volta, ele manda ele se deitar, e agora vem a segunda chamada do Senhor. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Vamos para o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então entenda como não conhecia o Senhor, porque Deus nunca tinha se revelado para ele. Deus nunca tinha falado para ele. Falou agora, mas ele não sabia que era o Senhor ainda. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isto é, Deus não tinha ainda falado com ele, com Samuel, apesar de estar falando agora. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então essa foi a terceira chamada. Ele vai, obedece, torna a deitar-se, e agora veremos no versículo 9, pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor. Observem, isso aqui é importante. Eli então orienta para que ele responda assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Isto é, alguns chegam até a dizer no átrio dos levitas, onde ele deitava-se, né? Segundo informações dos Targums. E no versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Uma particularidade aqui no verso 10 é que o nome Samuel é repetido. Samuel, Samuel. Deus muitas vezes, quando quer algo de pronto e falar claramente, ele repete o nome da pessoa duas vezes. Abraão, Abraão, Saulo, Saulo, porque me persegue, né? E aqui Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Eu pergunto, o que foi que ele omitiu aqui? Ele omitiu o termo, a palavra Senhor. A orientação de Eli era que ele respondesse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Só que, olhando para o versículo 10, na parte B, o texto diz: fala, porque o teu servo ouve, nessa quarta chamada. Então houve aqui a omissão do termo Senhor. A resposta que podemos dar para os irmãos, segundo a opinião dos melhores comentaristas, é que Samuel não disse Senhor porque ele não conhecia o Senhor, apesar de ali ter usado o termo Senhor. Ele não fala dessa forma. E essa essa resposta que ele não conhecia o Senhor, isso concorda com a opinião dos melhores intérpretes, né? Então o Senhor ali faz uma comunicação direta com Samuel, mas Samuel não entende que aquele é o Senhor, apesar dele ter recebido essa, digamos assim, esta palavra para repetir, né? Essa frase, digamos: fala porque o teu servo ouve. Ele suprime a fala aqui, o termo Senhor. Mesmo porque, conforme já falamos aqui, ele não tinha uma experiência direta com o Senhor até o presente momento. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja, não só naquela época veterotestamentária, como também na época do Novo Testamento, ou na época dos dias atuais. Objetivos específicos são 3: definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar o ministério profético na atualidade. Vamos para a introdução, ao comentário propriamente dito e a introdução.
Nesta introdução, eu destaquei aqui algumas coisas que eu achei interessante, não tudo, mas vamos começar com a introdução. Ele começa assim: nessa lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, claro, não estava baseado em adivinhação ou mera predição, não, de forma nenhuma, do futuro, mas tinha como principal objetivo, qual era o objetivo do ministério profético? Levar todos a ter um firme compromisso com Deus. Deus sempre usou profetas a fim de trazer o povo de volta para a palavra, de volta para a adoração a Deus. Foi necessário, apesar da lei do Senhor já estar escrita, apesar de Deus mostrar na lei algumas características dos falsos profetas, foi necessário que Deus enviasse profetas também, a fim de trazer o povo de volta à palavra, trazer o povo de volta para Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. A essência é sempre mostrar, expressar a vontade divina para com o povo. Nós vimos na questão do profetismo, na questão das profecias, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para que o povo não descambe para o erro e mergulhe no erro e termine indo para o inferno. Não, Deus sempre procura trazer o homem. Então, a questão dos profetas, Deus levantou os profetas de Israel, era trazer o povo de volta para Deus, que o povo não continuasse em seus pecados, mas que se arrependessem, tomasse o rumo certo e caminhasse em direção ao Senhor. Aqui ele faz alusão a um texto de Jeremias, mas eu não quero ler esse texto de Jeremias, eu quero ler um texto de Números, capítulo 12, versículo 6, que vai mostrar justamente o seguinte: é que Deus se manifestava através de visão e através de sonhos. De visão e sonhos. Vamos ver? Convido você, se tiver um exemplar da Bíblia aí próximo a você, que você abra a palavra do Senhor em Números. Vamos abrir. Não marquei o texto aqui, vou apenas procurar. Números, capítulo 12. Rapidamente aqui. Números, estou procurando aqui na Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Números capítulo 12, versículo 6. Diz assim, olha, na Bíblia, esta Bíblia aqui. Números 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus tanto poderia falar através de visão ao profeta, como também através de sonhos. Aí você vê agora, Deus não vai usar nenhuma dessas duas formas para falar com Samuel. Nem Deus falou com ele através de visão, nem falou com ele através de sonhos. Mas o Senhor falou diretamente com ele através da voz, né, de forma audível. Mesmo não aparecendo, ele não teve nenhuma visão, mas foi algo audível. Ele apenas ouviu Deus falar. Vamos ao nosso primeiro tópico. Esse primeiro tópico é definindo o profeta em Israel e traz 3 subtópicos. A menção de profeta no livro, 2, definição de profeta e 3, Samuel e os demais profetas. Então vamos ao primeiro subtópico, a menção de profeta no livro. Vamos lá. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36. Apesar do termo profeta não aparecer, mas se você ler esse texto de 1 Samuel 2, 27 a 36, trata-se de um homem que, inclusive vamos ler só esse versículo, o versículo 27, mostrando que Deus enviou um homem de Deus para falar com este homem chamado Eli. Podemos entender, podemos deduzir que trata-se de um profeta, porque o que é o profeta? O profeta é um enviado, um emissário, um mensageiro de Deus. Se Deus usou esse homem para falar e trazer algo que iria acontecer no futuro, caracteriza isso como alguém que é um profeta, e a mensagem, claro, é profética. Vamos ler o texto que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, só trazer a memória do meu querido irmão que está nos assistindo.
O texto diz assim, ó. Então, 1 Samuel, é interessante que você lê esse texto lá na sua sala de aula, se você é professor. A epígrafe do texto é profecia contra a casa de Eli. O versículo 27 diz: veio um homem de Deus, então veja uma pessoa, um profeta anônimo, não é mencionado o nome, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha aqui, caracteriza o quê? Um profeta, estava transmitindo a mensagem de Deus. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E aí prossegue, versículo 28, até o versículo 36, todo o recado de Deus, toda a mensagem desse homem de Deus, desse profeta. Então, o texto diz, a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, que foi o versículo que nós lemos agora, ao 36, veremos isso. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. Isso é muito importante. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Não é alguém que adivinha, não é alguém que faz projeções, não. Mas é alguém que transmite a mensagem de Deus, conforme aqui já mostrei para os nossos queridos irmãos. Inicia depois a continuação do texto, diz: ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Na verdade, aqui foi o homem de Deus e não Samuel. Como eu já disse no início aqui da nossa ministração, esta mensagem que lemos aqui no texto, na leitura bíblica em classe, é uma segunda oportunidade, ou uma segunda revelação, ou uma segunda palavra que o Senhor trouxe para Eli. Primeiramente, ele usou esse homem de Deus, aqui no capítulo 2, para abrir os olhos de Eli, para que ele mudasse de rumo e corrigisse seus filhos. Mas o Senhor já traz a sentença. Inclusive, Deus já, como é um Deus que já antevê o que vai acontecer no futuro, inclusive nessa mensagem, já está profetizado que os dois filhos de Eli morreriam ambos no mesmo dia. Então, eu posso entender, acho melhor que se o comentarista tivesse colocado ali. Ali o homem de Deus se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Ele coloca aqui Zadok, apesar do texto não citar isso aqui, que seria Zadok. Mas, segundo os melhores comentaristas, trata-se de Zadok, que você pode ler depois, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17, e capítulo 15, versículo 24. E então Zadok assume, substitui essa casa de Eli, é substituída pela casa de Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel. Aliás, o ministério de Samuel foi um ministério muito abençoado. Eu quero convidar aos nossos queridos irmãos para ler aqui um texto que está aqui no capítulo 2, versículo 35, que diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Tanto pode se tratar do próprio Samuel, pelo menos naquele momento foi isso que aconteceu, como também pode se referir ao próprio Zadok. Esse texto é bem interessante. Bem, saindo daqui, vamos para o segundo subtópico, definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como o sentido de porta-voz divino. Já falei isso aqui, então entenda o profeta como aquele mensageiro, aquela pessoa que traz um recado de Deus, uma mensagem de Deus, né? Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão, qual é a missão do profeta? Levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso, ou levar o povo a se corrigir, levar o povo ao arrependimento, para que o povo voltasse, largasse o paganismo, largasse os cultos aos deuses falsos e voltassem para Deus, observassem a sua lei, a sua palavra e assim pudesse ser feliz. Então, entenda que o profeta era mais uma oportunidade que Deus dava ao povo, nem precisaria disso, porque se o povo seguisse a própria palavra de Deus, a lei, a palavra do Senhor, não seria necessário o profeta, mas o povo não dando ouvidos à lei, Deus ainda, por amor para resgatar esse homem, trazer esse homem de volta para si, Deus
chama então, Deus levanta profeta para que o povo pudesse ouvir a este profeta. E nem sempre os profetas de Deus foram bem recebidos, nós sabemos disso. Bem, prosseguindo aqui, quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Certo, amados? Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. E aqui ele cita aquela profecia de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18, também importante. Aqui só citou 18, mas esse texto é aquele texto onde Moisés diz que o Senhor levantaria dentre eles um profeta semelhante a mim, semelhante a Moisés. A ele as pessoas deveriam ouvir. Trata-se de uma profecia alusiva à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus Cristo. Saindo do tópico segundo, vamos para o terceiro, Samuel e os demais profetas. Vamos lá? Com Samuel deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Nós veremos que Samuel praticamente foi o primeiro profeta a ungir um rei. No caso, ele ungiu a quem? Primeiramente a Saul, depois ele ungiu ao próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que este seria rei. Infelizmente, Saul foi um rei que não tinha o coração voltado para Deus. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal de Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. Vimos que Elias foi um grande homem de Deus, inclusive ele, Eliseu, principalmente Elias, na questão da escola de profetas, né? Profetas, agora, digamos assim, instituiu o profetismo através de escolas também. Mas alguém vai para uma escola para aprender a ser profeta? Não, eles iam para a escola dos profetas para estudar justamente a lei do Senhor e entender de forma mais clara a vontade de Deus. Quando ele, ainda aqui, ele diz, a partir do ministério de Samuel surgiram os profetas da corte, né? Os profetas que estavam ali no paço, mais próximo ali aos reis. E aqui ele dá o exemplo aqui de alguns como Samuel, né, que praticamente viveu alguns momentos ainda próximo ao rei Saul. Temos também Natã, que foi aquele profeta que estava muito próximo a Davi, inclusive repreendeu a Davi quando este pecou com Batseba. E também o profeta Gade, né? Aliás, os dois aqui, ambos foram escrivãos, né? Escrivães, e fizeram alguns registros reais. Bem, amados, prossigamos agora para o tópico 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o crescimento profético de Samuel. O segundo, a formação profética de Samuel. E terceiro, a disciplina de Samuel. Sobre o crescimento profético de Samuel, eu gostaria de dizer aos nossos queridos irmãos que na época de Samuel, quando o Senhor dá a ele esta fala com Samuel, ainda um menino, nós sabemos que Israel estava numa profunda crise institucional religiosa, profunda crise. Praticamente os filhos de Eli eram pessoas execráveis, pessoas que não tinham o mínimo de temor a Deus, aprontaram demais ali, né, seríssimos pecados, de forma que a religião, podemos dizer, ou a devoção a Deus estava em terceiro ou quarto lugar. O povo, vendo esses maus exemplos, como, ora, se os próprios filhos de Eli, que eram para dar exemplo, a nação não estava dando, agora imagine o povo leigo, o povo que não tinha esse compromisso, né, esse compromisso de servir a Deus. Imagine só como estava a situação. Então, o crescimento profético de Samuel. Se os filhos de Eli, do sacerdote Eli, praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Eu falei sobre isso aqui na segunda lição. Então vejam que Samuel não se permitiu ser influenciado pela má conduta dos filhos de Eli. Ele não se permitiu, porque foi um jovem íntegro. Claro que tudo isso nós vemos a resposta, ou as respostas da oração da sua mãe chamada Ana. Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Não se
não se miscuiu, não se maculou, não copiou os maus exemplos dos filhos de Eli. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Muito dedicada. Anualmente, sua mãe levava ali uma estola sacerdotal, ela mesma confeccionava e levava ali para aquela criança. Porque Samuel ia crescendo e, claro, aquela estola tinha que acompanhar seu crescimento. E aí ela todo ano estava fazendo ali uma estola e levava para seu filho. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. Você pode ver isso aí, a gente vê Eli abençoando, quem sabe até orando, né, para o Senhor cumprir aquela palavra que Ana tinha pedido em oração. Isso está em 1 Samuel capítulo 2, versículos 20 a 21. Eu vou aproveitar aqui este gancho aqui, esse momento, e quero ler para você, meu querido professor e irmão, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com os filhos dos outros. Você que é um professor, por exemplo, você ministra para seus alunos, mas será que está ministrando também para a sua família, para os seus filhos? E aí eu quero agora ler algo aqui que eu achei interessante e até marquei aqui. Na Bíblia, aqui tem professor 10. Então, observe aqui, tem professor 10. O que é que ele diz aqui? Vejam só, isso aqui é muito interessante. Se você tiver um exemplar dessa Bíblia, leve para a sua sala de aula, certo? Então, Bíblia da escola bíblica ou da escola dominical. Apesar de ali ter sido um bom sacerdote, não foi um bom pai. Podia ensinar bem ao povo, mas não a seus filhos. A falta de educação de seus filhos prejudicou não só o seu ministério, mas todo o relacionamento do povo com Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17. Ele sabia dos males que seus filhos praticavam, mas não fez nada além de dar uma bronca. 1 Samuel 2, 22 a 26. Por isso, o próprio Deus sentiu a necessidade de punir a todos, pais e filhos, inclusive. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36 e capítulo 3, versículos 10 a 14. Aí ele diz agora aqui, ó, o professor 10, você quer ser um professor nota 10? Então, olha só, o professor 10 ensina bem aos próprios filhos. Ensine a seus filhos o que você ensina a seus alunos. Ensine mais a seus filhos do que a seus alunos. Corrige e discipline seus filhos. O bom ensino inclui a correção e a disciplina. Aí ele fala, ó, muitas vezes, palavras não são suficientes para ensinar. Haja sempre que for necessário. Faça o que for preciso, o que depender de você, para que seus filhos aprendam. Aí ele pergunta, faz aqui algumas questões. Qual a última verdade da Bíblia que você ensinou a seus filhos? Quando foi? Bastaram palavras? Ou você também precisou agir para que aprendessem? Não se iluda achando que pode ser um bom professor na escola bíblica dominical, seus filhos automaticamente serão bons cristãos. Então não se iluda achando que por ser um bom professor na escola dominical, seus filhos automaticamente serão bons cristãos. Não se iluda, não nos iludimos, né? Não nos iludamos com isso, certo? Prosseguindo aqui então, amados irmãos, vamos agora ao segundo subtópico do tópico segundo. A formação profética de Samuel. Então Samuel, ele ali um ajudante, está ajudando nos trabalhos ali no tabernáculo, auxiliando, digamos assim, nas pequenas tarefas, para depois assumir as grandes tarefas, porque nós sabemos que quem for fiel no pouco, sobre muito o Senhor colocará a pessoa. Ele ali aprende esse ofício de sacerdote, ajudando a quem? A este homem chamado Eli. Então ele foi formado pelo velho sacerdote, como era um aprendiz, um aluno, aprendendo ali diariamente com este homem chamado Eli. Assim, e aqui ele cita alguns personagens da Bíblia que tiveram seus professores, seus mestres. Por exemplo, ele cita aqui Paulo, que aprendeu ali aos pés de Gamaliel. Timóteo aprendeu com Paulo. E aqui ele cita várias referências. Não vou citar, está na sua Bíblia. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. Isso aqui foi algo do professor, mas não há nada que possa afirmar que realmente foi com essa idade que ele estava com essa idade aqui, certo? Então ele cita, Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. Aí ele cita 1 Samuel 3, de 1 a 4.
Claro, o Senhor chamou ele, mas em nenhum momento a Bíblia menciona esta idade. É por, digamos, dedução, por dedução. Assim como o Senhor Jesus, a partir dos 12 anos, ele vai a primeira vez à festa da Páscoa, porque a partir dessa idade de 12 anos, uma criança israelita, ele é considerado como filho da lei. E agora, é oportuno eu citar aqui, trazer aqui para os nossos queridos irmãos, uma mensagem curta, que está aqui nesse livro chamado Talmidim, Passo a Passo de Jesus, desse autor Eder René Kivitz. Sobre essa questão dessa idade, nós veremos que as crianças israelitas, a partir de alguma idade, elas já assumem uma certa responsabilidade. Então, provavelmente você nunca ouviu o que eu vou citar aqui, mas agora nunca ouviu, mas agora vai ouvir. Ele diz o seguinte, aqui está na página número 7, se você tiver um exemplar, é bom que você leve para seus alunos. Diz assim, os meninos em Israel começavam a estudar a Torá aos 6 anos, em Israel, aos 6 anos. A Torá era a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudo, chamado Beit Sefer, esses meninos já haviam decorado a Torá. Então, aos 10 anos, eles já tinham decorado a Torá. A partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família. Mas os que se destacavam continuavam no segundo estágio, o Beit Talmud. Continuavam frequentando a escola judaica e estudavam sob a orientação de um rabino, que os adotava para lhes ensinar mais profundamente a Torá e suas escolas de interpretação. Esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim, plural da palavra hebraica Talmide, que o Novo Testamento traduz como discípulo. Então, veja, 6 anos aprendeu a Torá. Aos 10 anos aqui, já haviam decorado toda a Torá e mais algumas informações ainda a respeito da lei. Aí diz mais aqui. Os meninos Talmidim eram a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, já haviam decorado todas as escrituras, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria e todos os livros proféticos, decorado, memorizado. Aí tem um destaque aqui. Aos 14, debatiam a tradição oral, que foi o caso de Jesus. Jesus não tinha 14 anos, mas Jesus com 12 anos ele já se destacou. Então Jesus com 12 anos ele já tinha assumido essa questão aqui que só era tratada quando o aluno já tinha 14 anos, quando ele passava a discutir, debater com os mestres da lei, que foi o que aconteceu com Jesus. Então Jesus foi uma criança diferente. Aos 12 anos ele já estava discutindo, tratando da lei com os mestres. Então, aos 14 anos, debatiam a tradição oral, isto é, a interpretação dos rabinos a respeito da lei. Dedicavam a vida à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Certo? E aqui eu quero ainda, não estava previsto eu ler, mas para você guardar isso. Veja como é interessante. Cada rabino tinha sua forma de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado de o jugo do rabino. Então, cada rabino tinha a sua maneira de interpretar, tinha a sua regra de interpretação, e isso era chamado de jugo do rabino. Aí Jesus disse que o jugo dele não era pesado, era leve. Coisa maravilhosa, né? Então, pois é, isso é muito interessante você tomar conhecimento. Voltando aqui para a nossa lição. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Aos cuidados. Então, Eli não foi um ministério tão ruim, porque se não fosse Eli, como Samuel teria aprendido. Ele precisava de um aprendiz, de alguém para lhe, de um professor. Ele precisava de alguém, de um mestre para lhe ensinar. E graças a Deus, Eli, apesar de não ter sabido orientar seus filhos, criar bem seus filhos, mas com certeza a Samuel ele pôde orientar bem. Ele diz assim, muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes. Isso aqui é importante dizer isso. Merece destaque isso aqui. Muita gente, até mesmo um jovem, algum jovem pode achar, já sou um pregador, já sei pregar e não quer mais acatar as orientações, as diretrizes daqueles obreiros mais antigos, mais velhos, mais experientes. Então, meu amado irmão, o sucesso da sua bênção muitas vezes está na obediência. A gente aprende que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedeça aos seus mestres, obedeça aos seus líderes. Não queira passar por cima da sua liderança, submeta-se. Olha o caso aqui de Eli, olha o caso de Samuel. Eli ensinou,
Mas ensinou por quê? Porque tinha alguém disposto a aprender, que foi Samuel. E veja como Samuel foi um exemplo de caráter bom, de homem íntegro, de conduta ilibada. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. E aqui ele cita Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres. Eu achei aqui essa questão esse termo orgulhar-se um pouco pesada, né? Se eu tivesse escrito aqui, eu teria colocado sentir-se honrado, né? E não orgulhoso. Eu acho que o crente não deve ser orgulhoso, porque orgulho é mais assim sinônimo de exaltação, né? E ninguém deve se exaltar. Então não colocaria orgulhar-se, e sim seria uma honra para eles, por ter aprendido com seus métodos. Mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Não é só aprender, mas ouvir a voz de Deus. No terceiro subtópico, vai tratar sobre a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Estava lá, sempre cuidando, preocupado com Eli, né, para ver como Eli estava. Não era aquele que dormia só para simplesmente dormir, sem nenhuma preocupação, não. Ele ia deitar-se, mas ficava preocupado. Ele ficou tão preocupado que quando ouviu a voz de Deus chamando ele correu para ali, quem sabe ali estivesse necessitando de alguma ajuda, quem sabe um copo de água, quem sabe alguma coisa mais, né? É isso. Então, ele mostrou-se disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse ali, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Todo respeito. Como também, no momento da resposta, ou da importância, estando ali, sacerdote estando dormindo, foi acordado ali, digamos, 3 vezes, né? E ele não se importunou por Samuel ter lhe acordado. Ao contrário, respondeu também ali com toda a paciência, né, ouvindo e dando a resposta e a orientação para ele. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Aqui está mostrando Samuel. Então Samuel, porque na primeira vez ele não responde para Deus, Senhor, fala que o teu servo, porque ele não tinha ainda não tinha tido uma experiência ainda pessoal com Deus. Deus não tinha ainda se revelado para ele, revelou-se naquele momento, mas ele não conhecia ao Senhor. Por isso Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. A partir do momento que Samuel entendeu que era o Senhor que falava com ele, aí o Senhor revelou o que nós veremos aí na próxima lição. Você verá, a partir do versículo 10 até o versículo 14 ali, Deus mostrando o que fará com a família de Eli. Certo? Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família, na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Isso aqui mostra o quê? Comprometimento com a palavra do Senhor, base bíblica, fé inabalável. É aquele seu filho que vai para a universidade, vai para a faculdade, vai para o colégio, vai para a escola e ouve ali professores ateus, professores com tendências ideológicas de esquerdas, comunistas, socialistas, que só levam para o lado do mal, nunca para o lado do bem, nunca para a direita. Eles vão saber ali se portarem direito e nada, por mais que eles falem ali, enchem os seus alunos com ideologias, eles não irão se contaminar. Por quê? Porque estão firmados com base sólida na palavra, não irão se desviar dos caminhos do Senhor. Certo? Caminhemos para o terceiro tópico, o ministério profético na atualidade. Aqui ele cita 3 subtópicos: o dom da profecia, o segundo, o ministério de profeta no Novo Testamento, e finalmente o terceiro, onde estão os profetas? Sobre o dom da profecia, o dom de profecia está disponível a todos os crentes, ele coloca isso aqui, mas o interessante aqui, amados, é que o dom de profecia hoje, ele tem uma finalidade, e é mais a finalidade para a igreja, que é encorajar, exortar e consolar a igreja. Essas três, podemos dizer assim, essas três características. Encorajar, exortar, que é o mesmo que dar estímulo, estimular. Tem gente que acha a palavra de exortação como se fosse puxão de orelha. Não, a exortação é sempre aquele estímulo para que o irmão mantenha-se na fé, seja fiel, consolar a igreja do Senhor, principalmente em tempos difíceis. A profecia serve para isso. E não, você não deve sair de casa e dizer, Deus hoje vai usar um profeta para falar comigo. E se Deus não quiser falar com ninguém na hora lá?
Deus já tem a revelação máxima do Senhor, é claro, é o Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvida que a melhor revelação foi o próprio Senhor Jesus, mas nós temos a palavra para nós conhecermos a vontade de Deus. Só em você ler a Bíblia aqui, você vai encontrar palavra de consolação, palavra de exortação, palavra de encorajamento na palavra do Senhor. Mas, às vezes, em determinado lugar, como nós veremos aqui, e pessoas também, personagens da Bíblia, precisaram ser consolados, né? E essa consolação veio de forma externa. Deus usou alguém para consolar alguém, mostrar alguém o que iria acontecer com aquela pessoa em determinada situação. Então, o importante aqui é que o dom de profecia ele ainda está disponível à igreja do Senhor. Mas qual é o objetivo? É alguém querer aparecer? Não. O objetivo é encorajar, exortar e consolar a igreja. Ela edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Tanto de forma coletiva, o Senhor pode nos exortar, consolar e nos encorajar, como de forma individual. E aqui ele cita 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Gostaria que você depois lesse esse texto aqui e 1 Timóteo 4, 14 também. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. Hoje não há mais profetas assim como no Antigo Testamento. Ali, aqueles profetas trabalharam para trazer o povo de volta para Deus. No nosso caso, nós já estamos com Deus. Já conhecemos a vontade do Senhor, mas muitas vezes Deus precisa falar de forma específica, tanto para uma determinada igreja, de um determinado lugar. Por exemplo, veja as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, cada uma tinha uma mensagem específica, diferente. Mas qual era o objetivo? Trazer o povo de volta para Deus. Então, o dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. No segundo subtópico, vai tratar sobre o ministério de profeta no Novo Testamento. Aqui ele vai citar um personagem aqui muito interessante. Quando eu estava estudando, lembrei-me dele e a lição, inclusive, consta o seu nome aqui. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. O exemplo foi a questão de Ágabo, né? Ágabo, esse profeta aqui, que ele previu, profetizou uma grande fome que ocorreria naquela época. Foi este mesmo profeta que profetizou que, inclusive, ele pega o cinturão de Paulo aí e mostra, né, ele se amarra ali, mostrando que aquele homem, dono daquele cinturão, seria amarrado, como de fato aconteceu com o apóstolo Paulo. Por quê? Foi Deus usando o profeta Ágabo, ajudando ali a Paulo individualmente, né, mostrando a Paulo o que iria acontecer, tratando da prisão de Paulo, conforme aqui a referência cita, capítulo 21, versículo 10. Segundo Atos 13, 1 e 15, 32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecias. E aí você aconselho que você leia Efésios capítulo 4, versículo 11. Inclusive esse capítulo, Efésios 4, 11 é aquele texto quando mostra que o Senhor dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Então, o ministério profético é uma realidade. Quantas e quantas vezes Deus tem usado homens de Deus para falar à sua igreja, não é? Consolar a sua igreja, edificar a sua igreja, seja coletivamente ou de forma individual. Ainda há muitos profetas na igreja do Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Agora, o maior crivo é o que nós veremos agora. O crivo da profecia deve passar sempre pela Bíblia. O nosso maior, o crivo, não é a Constituição do Brasil, mas é a palavra de Deus. Esta palavra aqui, a fonte inerrante, é a palavra de Deus. Então, se algum profeta, se alguma pessoa na igreja profetizar alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, essa profecia Deus não falou. Ali foi coisa da mente do profeta e não de Deus. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético, com certeza. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem anunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. É claro, a gente escuta a profecia, podemos julgar a profecia, claro, né? A profecia está sujeita a julgamento, sempre passando pelo crivo das Escrituras. Todavia, eles não possuem autoridade canônica. Então, a profecia dita por esses homens do ministério profético, eles não têm assim uma autoridade canônica a semelhante à da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a única fé
regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Se alguma coisa não estiver conivente com as escrituras sagradas, logicamente não foi Deus que falou, porque Deus não pode entrar em contradição. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia, de acordo com o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje, claro, mas Deus nos deu a maior revelação, que é o Senhor Jesus Cristo, e claro, a Bíblia Sagrada também. Como conclusão, nestes últimos dias precisamos de obreiros fiéis, ou como precisamos, amados irmãos, de obreiros comprometidos com a palavra do Senhor, obreiros fiéis, não de pessoas comprometidas com outras coisas, mas sim comprometidas com a palavra de Deus, porque quem se compromete com a palavra de Deus sempre quer ver o quê? O povo do Senhor sendo edificado, restaurado, edificado, o povo voltado para Deus, o povo que realmente adora o Senhor. Ele diz que busque os dons do Espírito, entretanto estejamos vigilantes, como já dissemos, todo anunciado profeta tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. É isso, meus amados irmãos, uma boa aula para você. Então não se esqueça, leia mais uma vez a sua lição, pesquise, estude a palavra do Senhor, né? Adquira a Bíblia da Escola Bíblica Dominical para estudar e ensinar com excelência a palavra do Senhor. E também aqui trago este livro Talmidim, certo? Estou ganhando nada por isso, mas você que está ganhando com essas informações. Até a próxima, que Deus lhe abençoe e que você ministre uma excelente aula no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.